Segredos do Apocalipse, de Jacques Doucan. Antes de nos aventurarmos no livro bíblico do Apocalipse, precisamos ter certeza de que o leremos e entenderemos do jeito intencionado por Deus. Com esse propósito, os primeiros 3 versos indicam a natureza do livro e estabelecem as diretrizes de como devemos nos aproximar dele, apreciá-lo e ser verdadeiramente edificados com sua leitura. Para começar, o autor do livro é um judeu. O nome hebraico de João, Yohanan, é gracioso. Era relativamente comum entre os hebreus. Ele aparece nos tempos bíblicos e Flávio Joséfo mencionou 17 homens com esse nome. É também o nome de rabinos antigos e famosos, como Yohanan ben Zakkai, primeiro século, e Yohanan, o fabricante de sandálias, segundo século. O João do Apocalipse provavelmente seja a mesma pessoa que escreveu o evangelho que leva seu nome. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e discípulo amado de Jesus, ou Yeshua. A tradição cristã é unânime quanto a essa questão. Polícrates, bispo de Éfeso, 130 a 196 d.C., confirmou a presença de João nessa cidade, o que pode explicar a preocupação particular do autor com os cristãos efésios e a Ásia. O autor do Apocalipse é real. O lugar que ele estava, Patmos, é uma pequena ilha de aproximadamente 40 km², cercada pelo mar Egeu. A palavra mar, thalassa em grego, aparece 25 vezes no Apocalipse. De acordo com a tradição, Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C., foi o primeiro imperador a levar a sério a ideia de ser divino e exigir que seu povo o adorasse como um deus. Exilou João nessa ilha e o sentenciou ao trabalho forçado nas pedreiras. Judeus e cristãos, a quem ele chamava de ateus, uma vez que se recusavam a honrá-lo como divindade, o incomodavam de modo especial. Segundo Jerônimo, os romanos deportaram João perto do final do reinado de Domiciano e o libertaram já sob o reinado de Nerva, que governou de 96 a 98 d.C. Esse tipo de deportação era comum no regime romano e frequentemente envolvia figuras políticas. Os prisioneiros perdiam todos os direitos civis e de propriedade. Na introdução do Apocalipse, João se identificou como um mártir. Apocalipse 1:2, uma testemunha que estava enfrentando uma tribulação e se achava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Verso 9. Arrancado de sua família, seus amigos, sua residência e seu ambiente familiar, esmagado pelo duro trabalho e pela humilhação, não lhe restando mais nada além da esperança, o autor do Apocalipse foi um mártir que alcançou Kiddush Hashem, santificação do nome, na maneira perfeita da tradição judaica. A nostalgia de sua terra natal e a repressão diária vinda da parte de seus opressores serviram apenas para realçar a identidade judaica de João. Um livro hebraico. O Apocalipse é, contudo, mais hebraico que qualquer outro livro do Novo Testamento. Ele contém mais de 2.000 alusões às escrituras hebraicas, incluindo 400 referências explícitas e 90 citações literais do Pentateuco e dos profetas. Em relação às citações textuais, o Apocalipse é mais fiel ao original hebraico do que a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Ernest Renan observou que a linguagem do Apocalipse provém do hebraico, pensada em hebraico e dificilmente pode ser entendida por aqueles que não conhecem o hebraico. Essa característica nos convida a considerar a base de perspectiva hebraica desse livro. Para entender o Apocalipse, precisamos estudá-lo à luz das escrituras hebraicas. Um segredo revelado. Desde o início, o livro está enraizado nos segredos de Daniel. A primeira palavra, revelação, indica que um segredo está para ser revelado. O termo revelação, ou apocalipse, vem do grego apocalipto, que significa revelar um segredo. O verbo revelar também é uma das palavras-chave do livro de Daniel, Gala, no qual ocorre 7 vezes. Como a primeira palavra do Apocalipse, ela também introduz visões proféticas e está associado com o termo segredo, Asa. Esse eco do livro de Daniel, na primeira palavra do Apocalipse, sugere uma conexão especial entre as 2 obras proféticas. As revelações de João nos encaminham de volta aos segredos de Daniel. Além disso, o Apocalipse começa ecoando a última bênção do livro de Daniel. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Foi dito a Daniel:
Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Daniel 12, 12 e 13. Desde o início, o autor do Apocalipse se coloca na mesma perspectiva da profecia de Daniel, como sugerido pelo título Revelação, e pela bênção que apresenta o livro e orienta o leitor. O Apocalipse faz alusão ao livro de Daniel do que qualquer outra porção das escrituras hebraicas. Até a expressão técnica eu, João, a qual o profeta usa para introduzir uma visão, ecoa o eu, Daniel. Ambos os livros têm uma fraseologia similar. Ambos têm os mesmos temas e as mesmas implicações éticas e as mesmas perspectivas proféticas que cobrem o mesmo período. As semelhanças entre os livros de Daniel e Apocalipse nos fornecem as primeiras pistas de como devemos ler o Apocalipse. As referências ao livro de Daniel nos guiam enquanto tentamos interpretar o Apocalipse. Recomendo que todos leiam o livro de Daniel e o livro Segredos de Daniel, a fim de se familiarizarem com o modo com que o Apocalipse emprega seus temas e alusões. A bem-aventurança que introduz o Apocalipse sugere de início a metodologia que deve caracterizar qualquer aproximação desse livro. A passagem se divide em 3 verbos: ler, ouvir e guardar. Antes de tudo, o livro nos convoca a ler. Bem-aventurado é aquele que lê. A bênção emerge de uma revelação, um segredo revelado, um apocalipse. A bem-aventurança sugere que a felicidade implica a necessidade de revelação. Caso contrário, não faria sentido. Na verdade, a natureza da leitura desse livro é essencialmente religiosa. É interessante notar que o verbo ler é o único no singular, aquele que lê. Os outros verbos estão no plural, aqueles que ouvem e guardam. O leitor tem um público em vista, ele não está sozinho. As palavras daquele que lê devem ser ouvidas pela audiência, os que ouvem de acordo com a prática litúrgica da sinagoga. O contexto é de adoração e culto coletivo. O Apocalipse deve ser lido como uma obra litúrgica, como uma experiência emocional, como poesia, com o seu ritmo, seus símbolos e suas lições espirituais. O Apocalipse, porém, é muito mais do que uma obra litúrgica. As Escrituras chamam suas palavras de profecia. O livro não trata apenas de emoções nem se dirige somente a poetas. De fato, suas palavras ressoam muito além das paredes do templo e dos locais de serviço religioso. Por ser mais do que uma liturgia, o Apocalipse deve ser lido e estudado. Essa aproximação requer esforço intelectual. Precisamos ouvir a profecia, o que significa compreendê-la no contexto do pensamento hebraico. Está lá em 1 Reis 3:9, Neemias 8:3, Jeremias 6:10 e Apocalipse 2:7, 3:22. Somente então ela revelará segredos e iluminará o tumultuado curso da história até o fim, como sugerido nas últimas palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Abordagem histórico-profética. A concepção hebraica de ouvir também implica um desejo de viver conforme aquilo que se escutou. O Shema Israel, Deuteronômio 6, 4-9, é mais do que uma agradável melodia. Em hebraico, o verbo ouvir, escutar, entender é sinônimo dos verbos guardar e obedecer. Essa é exatamente a mensagem das últimas palavras do nosso texto. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Além da leitura litúrgica que ecoa em nossos ouvidos e da profecia que desafia nossa mente, o Apocalipse tem como objetivo nos levar a render a vida a Deus, a fim de colocá-la em sintonia com as coisas escritas no livro. Abordagem existencial. A bênção aponta para as primeiras palavras do Apocalipse, identificando a mensagem escrita como uma revelação de cima, revelação a qual Deus lhe deu. Apocalipse 1:1. Devemos entender a revelação de João, o título mais antigo do livro, como uma revelação para João. O Apocalipse é, portanto, uma verdade divina encarnada na palavra escrita, a qual exige de nós um intenso trabalho de buscar o significado do texto de forma profunda e religiosa, abordagem exegética. Estrutura de menorá. A multiplicidade de abordagens que devemos usar no estudo do Apocalipse é sugerida em sua estrutura, a qual chamo de menorá, candelabro ou de modelo cétuplo. Essa estrutura sustenta todo o livro e tem as seguintes características. Desenvolve-se em 7 ciclos de visões paralelas e simultâneas, semelhantemente ao livro de Daniel. A estrutura tem forma quiástica,
da letra grega chi, que tem o formato de um X, o que significa que a segunda metade dos ciclos é o inverso da primeira. O começo de cada ciclo de visão retorna ao templo com uma nota litúrgica que alude às festividades israelitas, como apresentado em Levítico 23. O livro coloca os ciclos proféticos dentro da perspectiva das festas judaicas, cada uma delas relacionadas a um ciclo diferente. O autor nos convida a ler o Apocalipse à luz das festividades israelitas, cujo significado simbólico ilumina a história. O Apocalipse em forma de menorá. Primeiro temos o Peshat, 7 igrejas, Shavuot, 7 selos, Rosh Hashanah, 7 chofares, Kippur, 7 sinais, fim do Kippur, 7 taças, pré-Sukkot, 7 vitórias, e Sukkot, 7 maravilhas de Jerusalém, dividida em 3 fases: fase terrestre, fase final e fase celestial. Além disso, como no livro de Daniel, o Apocalipse se divide em 2 seções principais: histórica, terrestre, escatológica, celestial. No meio delas é retratado o juízo de Deus no tempo do fim e o retorno do Filho do Homem, Apocalipse 14, Daniel 7. A primeira parte do Apocalipse é primariamente uma visão profética da história, desde o tempo de João até a volta de Jesus. A segunda parte abrange o período desde a vinda de Jesus até a descida da Cidade Santa. Em vez de interpretarmos o Apocalipse como um mero reflexo dos eventos contemporâneos de seu autor, interpretação preterista, deveríamos interpretá-lo de acordo com sua própria perspectiva, ou seja, como uma visão das coisas por vir, interpretação histórico-profética, com todas as implicações para a nossa vida que essa leitura acarreta, enfoque existencial. A abordagem histórico-profética não somente é mais fiel às intenções do autor, mas também é a forma mais antiga de interpretação. O livro gradualmente expande, desenvolve e intensifica seus temas apocalípticos. João seguiu o exemplo de Daniel, que repetiu ou expandiu suas visões, especialmente em Daniel 2, 7 e 8. As revelações de João são também uma única revelação. O título Apocalipsis implica tanto singularidade quanto pluralidade. Portanto, nossa interpretação das visões deverá levar em consideração essa característica literária de repetição e intensificação, interpretação recapitulativa. Essa interpretação, obviamente, desafia o entendimento cronológico do Apocalipse, que vê os eventos preditos pelos selos como posteriores aos preditos pelas cartas, os eventos preditos pelos chofares, trombetas, como posteriores aos preditos pelos selos, e assim por diante. Interpretação futurista e dispensacionalista. Todas essas observações preliminares sobre a natureza, o propósito e a forma do Apocalipse indicam que esse livro misterioso não foi designado para nos assustar, nem causar estranheza. Ao contrário, seu objetivo é oferecer uma clara revelação que responda às nossas dúvidas e amenize nossos medos e incertezas quanto ao futuro.